A expectativa de vida do brasileiro, assim como a de todo mundo, aumentou. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que nos anos 80 a média era 62 anos de vida para uma pessoa. Em 2010, em uma nova pesquisa, passou para 73, ou seja, 11 anos a mais. É uma boa notícia, sim, mas que chama a atenção para que algo seja feito para um grupo, algo de melhor seja feito para um grupo determinado de brasileiros e brasileiras especiais, os idosos. A PEC dos idosos. Este é o tema do Questão de Ordem, que começa agora. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. O programa Questão de Ordem traz o tema PEC dos Idosos e temos o prazer de receber aqui para falar sobre este assunto a primeira secretária da Câmara aqui de Jacareí, vereadora Rose Gaspar. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Daniel. Quero agradecer mais uma vez a TV Câmara, que abre o espaço para que a gente possa falar de um assunto tão importante, né? Eu que completei 50 anos no ano de 2014, é óbvio, e tenho uma mãe com 82 anos, tenho que começar a me preocupar mesmo, até porque é uma realidade na minha vida pessoal, a questão da longevidade, né? Que aumentou bastante por conta da melhoria do país e tal. E aí nós temos o vereador Salvador Soares, que é de Taubaté, um companheiro de bastante anos já nas nossas andanças pelo Vale do Paraíba, pelo Partido dos Trabalhadores, que apresentou um projeto de lei na Câmara e que fez um requerimento ao Congresso Nacional para que fizesse uma proposta de emenda constitucional garantindo, então, mais dignidade aos idosos. Então, eu tenho muito prazer em receber o Salvador aqui e agradecer você, Daniel, e a TV Câmara por abrir esse espaço tão importante para nós. Maravilha, é um prazer todo nosso. E ele já está aqui ao nosso lado também, o vereador Salvador Soares, do PT, ele que é da Câmara de Taubaté. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara de Jacareí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rose, pelo convite. E obrigado a você que está nos acompanhando pela TV Câmara de Jacareí. É um prazer estar aqui para que nós possamos discutir um problema que hoje aflige toda a população brasileira. Nós sabemos que com a expectativa de vida aumentando, nós temos um problema se nós não começarmos a atuar hoje, né? Sendo assim, nós elaboramos uma proposta de lei, a qual oferecemos também aqui à Câmara Municipal de Jacareí. Todos os vereadores já de pronto abraçaram a ideia e está reforçando essa luta para que nós possamos, então, transformar isso de fato em leis, para que amanhã nós possamos dar dignidade para a nossa terceira idade, a nossa quarta idade. Maravilha, já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, mas vamos começar ali pelo básico. Parece que pegou todo mundo de surpresa essa notícia, esse dado do IBGE algum tempo atrás, que é a expectativa aumentando, coisa que a gente já via aí pelas ruas, ou seja, os nossos próprios parentes, como a senhora mesma vereadora citou aí o caso da sua mãe com 83 anos? 82 anos, ou seja, mas como é que está a situação do idoso hoje no país? Porque já que não esperava-se isso, né? Mas aí, como a senhora mesmo mencionou aqui, que o país vive um bom momento, um ótimo momento, proporcionando aí mais qualidade de vida para as pessoas. Ou seja, é preciso cuidar um pouquinho mais agora dos idosos. Como é que está hoje, na sua visão, a situação do idoso no país? Na realidade, a gente não tem políticas voltadas para o idoso exatamente por isso. Porque as pessoas viviam menos anos, né? Então, óbvio que era natural que o país não tratasse isso com tanto afinco como nós devemos tratar nesse momento. Eu acho que o idoso, ele tem sido respeitado em algumas áreas, mas não tem o seu direito garantido de dignidade quando ele chega num período que ele não produz mais. Então, não tem mais vida ativa. Então, eu penso que nós, a partir desse momento, desse dado do IBGE, nós precisamos pensar em políticas públicas. E para pensar políticas públicas, nós temos que discuti-las com a população. Porque o poder público também, ele tem que dividir aquilo que ele vai gastar, aquilo que ele vai aplicar no país com a população. Ora, se nós temos esses dados, nós temos que... Tem a questão do transporte, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, o Estatuto do Idoso diz que a partir dos 65 anos ele tem livre acesso. Em algumas cidades coloca-se os 60 anos. O que a população quer, junto com o poder público? Quem não tem 60 anos quer pagar por isso? Acha que é viável a gente acrescentar
na passagem e esse acréscimo ser dividido por aqueles que têm menos de 60 anos. Então, são várias coisas que nós temos que discutir e eu acho que o Salvador está muito mais preparado para falar um pouco sobre isso, porque a gente tem que garantir. Não adianta ficar discutindo, nós temos que garantir no orçamento valores que possam fazer com que essas políticas sejam implementadas. Porque a discussão ela é muito legal, mas se não tiver orçamento, nada é efetivado. Então eu acho que a primeira discussão que você faz, Salvador, eu acho muito interessante e eu acho, Daniel, que o Salvador ele tem alguns dados que nós precisamos nos apropriar para que a gente possa, então, discutir isso, não só com o governo federal, mas com o governo do estado, com os municípios, por conta dessa demanda aí colocada e da população estar muito atenta também nos direitos de toda a comunidade. Então, acho isso importante, acho que Salvador vai apontar esses dados. Eu já aproveito para me andar juntamente com este assunto, vereador. É uma percepção que talvez eu tenha, já estudando um pouquinho sobre esse assunto, assim que eu recebi, é que hoje se fala muito, a gente vê, né, os mais novos, por exemplo, na fila do supermercado, o idoso tem ali a questão preferencial, assim como no transporte público e uma entrada num cinema, por exemplo, tem a questão da meia entrada, mas pessoal, alguns até pensam, poxa, mas idoso já tem muito privilégio. Não é bem assim, né? O que você acha? Não é bem assim. Na verdade, você tem uma população, todos nós, né? Você pega o Brasil, os últimos índices do IBGE, ele aponta que está se aumentando o número de pessoas que reduziu o núcleo familiar, né? A taxa de natalidade está caindo, né? A taxa de longevidade está aumentando. Então, se fala hoje de próximo de 84 anos, a média expectativa de vida. Hoje não se trata mais apenas da terceira idade, fala-se da quarta idade, que é a partir dos 80 anos. E aí o que nós temos que fazer, nós como legisladores, principalmente, tenho dito muito isso, Daniel, nós convivemos com a pessoa, com a população, lado a lado da população, né? O vereador é o político mais próximo da população, e nós sentimos ali. E aí você percebe que você tem poucas políticas públicas voltadas ao idoso. Você tem políticas de assistência, né? Acaba sendo políticas de benesse, políticas de favores. O que nós estamos pedindo ou querendo com essa PEC? Nós estamos querendo garantir políticas exclusivas, assim como é a saúde e como é a educação. Saúde, você tem 15% do orçamento garantido no orçamento do Estado, da União e do município, que é reservado para investimento na saúde. Você tem 25% que os governos são obrigados a gastar com educação. E aí você carimbou a verba, então você carimbou para criança e para saúde, né? Para adolescente e para saúde, para educação e para saúde. O que nós queremos? Nós queremos que também seja garantido recurso orçamentário. Quando eu falo de recurso orçamentário, é dinheiro para que se gaste com a pessoa que construiu a riqueza do país. Então, você que hoje, essa conversa nossa é muito bacana, que ela se dá nesse momento, ela se dá para todas as faixas etárias, né? Desde a criança, que ainda é de colo, até para o idoso. Porque, na verdade, nós estamos falando o seguinte, olha, essa política vai atender ou você idoso, ou seu neto, seu filho, né? E aí nós queremos que o governo determine o seguinte, que a partir de 2030, 2020, ou, se Deus quiser, já em 2015, a partir daí tem, então, orçamento previsto no orçamento da União, do Estado e do município para que gaste exclusivamente com o idoso. Porque hoje nós percebemos que você tem asilos, você tem casas de idosos, mas que são ações de governo e não ações da instituição, do que é mantida através de orçamento. Maravilha. Vereador, eu sei que a senhora gosta muito de discutir propostas, né? Não pensando somente no hoje. Discute-se hoje, mas a senhora está sempre fazendo projetos a longo prazo também, porque pensando no amanhã, garantindo essa questão do futuro, assim como o vereador falou. Como é que a senhora acha a importância que se tem de estudar esse assunto hoje mesmo, de conscientizar a população de que é algo que é preciso ver hoje para se ter um resultado amanhã? Qual é a sua opinião com relação a isso? Na realidade, eu acho que nós amadurecemos bastante, a sociedade tem amadurecido bastante em discutir os temas, quando eles surgem, já discuti-los, né? Agora, para que o telespectador também entenda o que é uma proposta, né? O que é uma PEC, a PEC é uma proposta de emenda constitucional que deve ser votada pelo Congresso, que vai acrescer ou retirar alguma coisa da Constituição, é isso, né, Salvador? Correto.
Como legisladores, é bom a gente estar conversando com a população a respeito disso. Então, nós temos a oportunidade de mudar a nossa Constituição, em alguns momentos, através de propostas de emendas constitucionais, porque é o seguinte, a Constituição ela é feita, só que muda a realidade de um país. Ela muda com o tempo, a cultura vai mudando. Então, essa emenda, ela é importante para garantir para nós que estamos tendo uma vida mais longa os direitos. Porque a assistência, os idosos hoje já têm. O que nós precisamos é de política pública. O que nós precisamos é garantir direitos. E, mais uma vez, eu digo, discutir isso com a população, porque isso vai ter impacto financeiro no orçamento da União. E nós sabemos disso, nós queremos isso, mas nós queremos que a população seja também coautora dessa discussão. Que você saiba que qualquer implementação que você faça, ela vai ter impacto financeiro. E acho importante colocar isso. Impacto financeiro é o mínimo que esse país pode ter com as pessoas que trabalharam a vida inteira e que contribuíram com a construção desse país. Nós, ocidentais, não temos o hábito de valorizar os nossos idosos, assim como os orientais. Os orientais têm essa cultura de valorizar aquele que já contribuiu. E nós, ocidentais, precisamos começar a pensar nisso. Eu me lembro que quando eu era criança, uma mulher de 50 anos era considerada uma mulher já idosa, né? Minha mãe, com 50 anos, por conta, não tinha médico, não tinha nenhuma assistência médica. A minha mãe foi pela primeira vez ao médico, depois dos 30 anos, quando ela estava grávida de mim. Então, imagina, minha mãe está vivendo muito e vai viver mais de 100, porque ela tem uma saúde danada por sorte, porque teve uma vida de labuta, na lavoura, tinha criança num dia, depois de uma semana já estava plantando arroz em água, teve reumatismo, o país mudou. Hoje, graças a Deus, mesmo as pessoas que trabalham na zona rural, que têm uma labuta mais intensa, com maior sacrifício, ela já tem uma melhor assistência médica, tem uma melhor assistência social, os governos se preocupam mais com a sociedade, e isso ao longo do tempo, porque você, que é contribuinte, você que faz parte da sociedade, tem discutido isso. Então, eu acho ótimo, eu parabenizo mais uma vez o vereador Salvador Soares de ter tido essa ideia, e eu acho que ele deve ter tido essa ideia também, Daniel, por conta da proximidade dele com a população. E ele falou uma coisa real, o vereador é o político mais próximo da comunidade. Então, eu quero discutir isso com a sociedade. Qual é o impacto financeiro disso? Ok, mas qual é o impacto cultural, sabe, de valorização dos idosos? Acho isso muito legal. E eu já pergunto para o senhor vereador o seguinte, pensando nisso desde já, né, assim como a vereadora colocou aqui, a questão do impacto financeiro, ou seja, quando se pensa no impacto antes que ele aconteça, economiza esse dinheiro com isso, não é verdade? Economiza, Daniel. Inclusive, assim, até no que diz respeito à PEC, para que nós possamos entender a Constituição, lá no artigo 230, que trata exclusivamente da Política Nacional do Idoso. Só temos 2 parágrafos, né? Um parágrafo diz a respeito do transporte, né? Que o idoso ele tem direito ao transporte público gratuito. Acima de 65 anos você tem transporte público gratuito. E o outro parágrafo diz o seguinte, que você tenha prioridade para ser tratado em sua residência, tratamento médico. Prioridade, ele não fala que você será tratado, né? E aí nós estamos inserindo nesse artigo 230 3 parágrafos, né? Esses 3 são fundamentais. E aí fala um pouquinho sobre o orçamento e de onde vem. Quando nós elaboramos a proposta, sugerimos então, conversamos com então, o deputado Ricardo Berzoini, ele nos motivou a fazermos a proposta, levamos então ao conhecimento do senador Paulo Paim, que é um estudioso do assunto, que elaborou o Estatuto do Idoso, e aí ele nos aconselhou a como fazer. E aí ele fez todo um estudo, verificando qual que seria o impacto financeiro dessa emenda à Constituição. E aí, para nossa surpresa,
ele já chegou no número, né? Ele chegou no número de 2,71%, né? Esse é o valor que a União pode aportar já num possível Ministério do Idoso, para que possa, então, a partir daí, criar políticas públicas para os idosos. E isso, Daniel, só uma curiosidade, 2,71 dá próximo de 40 bilhões de reais. Então é um dinheiro significativo que a pessoa vai deixar de ser apenas aquela pessoa que vai ser tratada com prioridade, como vai ser tratada com dignidade. Porque nós estamos falando assim, de investir em acessibilidade, de investir em casa do idoso, mas que seja uma política preventiva, não aquela política apenas, olha, quando que a saúde é problema? E o idoso que mais sofre é a questão da saúde. Você pode envelhecer com qualidade de vida. E aí, nós estamos tratando aqui daquele cidadão, né? Hoje, quem é idoso sabe do que nós estamos falando, o quanto pena numa fila do hospital, atrás dos remédios, para andar pela cidade, que você não tem acessibilidade, você tem dificuldade de encontrar remédio, você tem dificuldade nos postos e em toda a rede de saúde. Nós estamos falando o seguinte, que nós queremos que o idoso, né, aquele que construiu a riqueza do país, ele possa morrer com dignidade. E isso, às vezes, a gente percebe que não tem. Maravilha, nós estamos falando sobre PEC dos idosos aqui no Questão de Ordem, que vai fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já.